Fala Vascaíno, fala Vascaína, hoje um Edu gravando do carro, mas eu não posso deixar de subir o nosso vídeo com uma entrevista exclusiva com o CEO da SAF do Vasco, Carlos Amodeu, que deu uma entrevista ao nosso canal. O Lineker conversou com ele em São Januário, hoje logo após a coletiva do presidente Pedrinho. Eu quero pedir a você que está aí do outro lado para deixar o teu like, se inscrever no canal, virar membro, deixar o teu comentário e, claro, vamos abordar nessa entrevista coisas muito importantes, como a questão do fair play financeiro. Tudo o que você precisa saber sobre o Gigante da Colina, você vai saber agora comigo e também com o Lineker, com essa super entrevista aqui no nosso canal. Bom, você que curte os palpites esportivos, sabe que a Estrela Bet dá até R$500 de retorno no seu primeiro depósito. Ela não dá mole. É isso mesmo, primeiro comentário fixado aqui embaixo para você ganhar aquela grana com a Estrela Bet. Faz o seguinte, clica no primeiro link que está aqui fixado nos comentários e, claro, o link do canal Vascanelas também está ali à sua disposição para você que deseja se inscrever em um canal raiz de Vasco da Gama com muita resenha, muita ideia para todo mundo que curte as notícias e também as opiniões em relação ao nosso Gigante da Colina. Bom, o presidente Pedrinho deu hoje uma entrevista coletiva, eu transmiti ao lado de Leonardo Baran, Lineker Beyond direto de São Januário, e eu considero que foi uma entrevista coletiva bem interessante do nosso presidente. O Pedrinho estava realmente disposto a abrir o jogo e botar para fora tudo aquilo que ele está sentindo como presidente do Vasco. Passou da hora, mas o Pedrinho conseguiu fazer com maestria essa entrevista coletiva. Gostei muito das palavras, gostei da forma que ele expôs e, principalmente, a cobrança a quem tem que ser cobrado. Amigo vascaíno, amiga vascaína, o que fez Jorge Salgado, o que fez Carlos Osório, Carlos Roberto Osório, o que fez Júlio Brandt, que leu o contrato, essas pessoas precisam sim ser investigadas e explicar, dar conta daquilo que elas mesmas aprovaram. Acho muito importante e muito bom que o Pedrinho tenha aberto essa sindicância para investigar todo o processo da SAF. Foi feito, está sendo feito e eu continuo confiando muito no trabalho do presidente Pedrinho, que realmente quer investigar e quer fazer acontecer. Foi uma entrevista que o Pedrinho conseguiu tocar em todos os assuntos. A notícia ruim, que me deixou chateado, a questão da reforma de São Januário. Eu esperava que ela pudesse, acontecer o mais rápido possível, mas o Pedrinho já deixou claro que dificilmente teremos essa reforma começando em dezembro, talvez a partir do ano que vem. Em relação ao Grego, o Pedrinho já falou, tem mais gente conversando. Isso também é notícia aqui dos nossos canais. Nós também trouxemos que tem mais gente conversando e tem mais gente interessada na SAF do Vasco da Gama. E por falar em SAF, eu vou tocar a bola agora para Lineker Beyond, direto de São Januário, com Carlos Amodeu, CEO da SAF do Vasco da Gama, ele que estava também ao lado do Pedrinho nessa coletiva para responder tudo aquilo que o vascaíno precisa saber em relação a esse processo, de venda da SAF. Nós sabemos que essa SAF precisa ser vendida o mais rápido possível. O Vasco precisa de um investimento externo para poder sobreviver financeiramente e montar um time forte, que é aquilo que todos nós estamos esperando. Então, eu toco a bola para o Lineker e a gente se encontra muito em breve aqui nos nossos canais. Tamo junto! Carlos Amodeu, Lineker Beyond, canal Mário Coelho Vasco. É uma extensa coletiva, com o presidente Pedrinho, com a sua presença. E um assunto não foi abordado e eu queria um pouco mais de detalhes sobre esse assunto, caso você se sinta à vontade. No dia 2 de setembro, a Comissão Nacional de Clubes fez uma reunião a respeito do fair play financeiro a ser implantado no Brasil. A gente sabe que ainda é um assunto muito preliminar, mas eu queria saber o posicionamento do Vasco e o que foi abordado nessa região, por gentileza. Bom, boa tarde, prazer falar contigo e com todos os inscritos do canal. Eu acho que o mais importante é a gente dizer o seguinte, a reunião da Comissão Nacional de Clubes, que aconteceu no dia 2 de setembro, como citado por você, é uma reunião ordinária, que acontece todos os meses da Comissão Nacional de Clubes, e ela não estava pautada para tratar do tema fair play financeiro. Surgiu ao longo dos diferentes debates que houveram naquela reunião, esse tema de fair play financeiro num contexto
específico de contratações pontuais através de clubes que pertencem a um contexto de multi-club ownership de MCOs. Né? Então, assim, nós não discutimos amplamente a questão do fair play financeiro, né? Foi tratado pontualmente um outro assunto e isso tomou uma proporção diferente daquela que foi tratada pela Comissão Nacional de Clubes. Agora, de fato, é importante dizer que desde 2018 ou 2019, salvo engano, dentro da CBF já existe um planejamento e um programa de fair play financeiro em condições de ser aplicado no futebol brasileiro. E quando a gente fala em fair play financeiro, a gente entra em muitas questões que se tornam subjetivas e que levam a interpretações distorcidas, mas o fair play financeiro nada mais é do que criar uma regra que estabeleça que cada clube não pode gastar mais daquilo que ele arrecada. Né? Então isso não significa dizer criar um teto igual para todos, isso significa criar condições para que os clubes atuem de forma responsável e mantenham a sua sustentabilidade. E não criem questões de, como se diz, doping financeiro, onde se gaste muito mais daquilo que se arrecada, se forme times mais competitivos, mas depois esses mesmos clubes passam a ter uma série de problemas de ordem financeira, porque não tem sustentabilidade, uma vez que gastaram muito mais daquilo que arrecadaram. Então, o contexto do fair play financeiro, eu acho que a gente tem que tratar de forma mais simples o que é esse contexto, que é criar regras específicas para que os clubes gastem o limite de gastos que podem fazer de acordo com o patamar, o volume de receitas que eles têm. Então, basicamente é isso. Eu acho que esse não é só o posicionamento do Carlos Amodeu, mas é o posicionamento de todos aqueles que querem o desenvolvimento do futebol brasileiro. Quanto mais nós tivermos os clubes estruturados, mais nós vamos ter uma liga forte, um campeonato forte, e à medida que esse campeonato for forte, mais recursos nós vamos receber de patrocinadores, de investidores das nossas competições, nós vamos poder fazer com que o futebol brasileiro cresça como um todo e, naturalmente, todos os clubes que são protagonistas dentro do futebol brasileiro vão ter mais destaque e mais condição de robustez nos diferentes campeonatos que participam. Basicamente é isso. Só para finalizar, a respeito de uma individualidade do Vasco que deve receber um investidor externo com um capital externo mais valorizado que o real. Muitas das vezes, né, os investidores que procuram a compra da Sociedade Anônima de Futebol vêm com valores acima por conta da valorização da moeda e a desvalorização do real nacional. Agora eu queria saber se é viável para o Vasco fair play financeiro? Assim, eu não posso opinar sobre as condições de um potencial investidor que ainda não existe concretamente falando, mas eu acho que o ponto mais importante é que o presidente Pedrinho falou na sua entrevista, que os recursos que serão aportados por um potencial investidor deverão ser utilizados prioritariamente na liquidação da dívida. Eu acho que esse é o ponto mais importante para deixar o clube forte.